Timothy Power, chefe da Divisão de Ciências Sociais da Universidade de Oxford, no Reino Unido, concedeu uma entrevista à jornalista Angela Pinho, publicada pela Folha de São Paulo. O assunto da entrevista: polarização política e quais os meios para superá-la. Mas antes da gente continuar a reflexão de hoje, não esqueça de deixar aquele like se você chegou pela primeira vez aqui no canal. Que honra ter a sua audiência. Eu sou Noé Gomes, professor e historiador, e você está no canal Falando de História. Aqui falamos de história e também de conjuntura política. E se você aprecia esse tipo de conteúdo, inscreva-se e acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo novo produzido aqui no canal. E assim como você que já fez a sua inscrição, que acompanha o nosso conteúdo, também deixe o seu like para ampliar a distribuição deste vídeo aqui na plataforma. A matéria já começa com esta observação: dificilmente um presidente terá a aprovação de mais de 50% da população em sociedades muito polarizadas como as do Brasil e Estados Unidos. E o professor Mangabeira Unger concedeu recentemente uma entrevista muito interessante no Flow Podcast, em que ele disse algo muito interessante nesse sentido. O Brasil é o país no mundo mais parecido com os Estados Unidos, embora nem os brasileiros nem os americanos reconheçam isto. Veja, começando pelo básico, são dois países de tamanho praticamente idêntico, um no norte e outro no sul, construídos sobre a mesma base de povoamento europeu e escravidão africana. São os dois países mais desiguais de seus respectivos tipos. Os Estados Unidos, dos países ricos, e o Brasil, dos países em desenvolvimento. E essa semelhança apontada pelo professor Mangabeira Unger se cruza com esta percepção do professor Power. Bolsonaro, que foi derrotado em 2022, não percebeu que ao falar somente aos seus convertidos ou sua bolha, não só durante a campanha, mas também durante os seus 4 anos em que, abre aspas, esteve ocupando a cadeira de presidente, acabou cometendo um erro que Luiz Inácio talvez esteja incorrendo também, e que pode ser o erro fatal para Luiz Inácio em 2026. Porque Luiz Inácio venceu eleitoralmente, mas não politicamente, e suas alianças comprovam isso. A tal frente ampla não passa de um título bonito para a cooptação e rede fisiológica. Já falei disso em outros vídeos, e sempre que eu falo sobre isso, vem aquele comentário: ah, isso é recalque de cirista, porque Ciro só fez 3% na eleição, blá, 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 blá. O papo aqui é para adulto e não para gente que abdicou da capacidade de pensar, com todo respeito. Power ainda falou sobre as possíveis saídas para a polarização em evento da Fundação Lehman, em parceria com a Blavatnik School of Government de Oxford. Se eu não falei bem, paciência, mas é isso mesmo. Tá, esse evento ocorreu em novembro agora deste ano. E para Power, apesar da capacidade de negociação de Lula, será mais difícil formar uma base ampla agora, em 2023, devido a muitas razões. A maior será que é a dificuldade de atrair parlamentares de estados bolsonaristas. E a participação de Simone Tebet é importante, mas o tamanho da votação da senadora não lhe dá muito poder político. Aliás, sobre Simone Tebet, mais precisamente sobre o seu eleitorado, a transferência de votos para Lula foi muito menor que do eleitorado de Ciro. Ou seja, Lula continua isolado e não percebeu que pode dar o que quiser para o Centrão, como fez Bolsonaro, e ser derrotado eleitoralmente e politicamente em 2026. Assim como
Bolsonaro, que já está derrotado eleitoralmente, e questão de alguns dias, mais precisamente depois da posse de Lula, estará liquidado politicamente. Lula fala para os seus convertidos e boa parte dos votos que o elegeu foram votos de rejeição a Bolsonaro. Assim como boa parte dos votos de Bolsonaro foram também uma negação a Lula. Questionado sobre o tamanho de Lula e sua capacidade de superar o quadro institucional delicado atual, Power falou o seguinte à jornalista Angela Pinho: tamanho ele tem. Ele começou em 2002 com condições bastante diversas e conseguiu formar uma coalizão e, ao longo do tempo, aumentá-la. Eu acho que vai ser mais difícil essa vez que foi em 2002, por várias razões. Em 2003 e 2004, a grande conquista foi trazer o PMDB para o governo. Hoje, o MDB, o antigo PMDB, então, é um partido muito reduzido em tamanho e o PSDB tem mais ou menos o mesmo tamanho do PSOL na Câmara. Vai ser mais difícil conquistar um centro que é mais superficial e reduzido. E acrescenta: em segundo lugar, muitos deputados eleitos em estados em que votaram para Bolsonaro vão ter mais dificuldade em entrar na coalizão, porque a situação hoje é muito mais polarizada. O custo de aderir ao governo petista em 2003 era menor do que é hoje. E se você vem de um estado como Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal. E em terceiro lugar, tem o quadro econômico externo, que não tem as mesmas condições favoráveis de 2003. Isso tudo nós já estamos falando há quanto tempo? Só a esquerda de goela, o tal campo progressista, que não consegue fazer a leitura do que está à frente de seus olhos. Esta é que é a grande realidade. E Angela Pinho pergunta o seguinte: o senhor vê alguma chance do Lula terminar de novo o mandato com 83% de popularidade? E o professor Power então responde da seguinte maneira: eu acho que em sociedades polarizadas não existe mais espaço para presidentes populares. Por exemplo, nos Estados Unidos não vai ter mais presidente popular, porque o teto de aprovação é 50% e você não consegue ultrapassar. O Lula, com muita sorte, podia fazer isso, mas o teto está bem menor do que 83%. Essa expressão que o professor Power usou, em sociedades polarizadas, não existe mais espaço para presidentes populares, no meu modesto ponto de vista, apresenta o seguinte: a polarização só favorece quem financia o processo da campanha e tira da possibilidade da escolha real do eleitor, indagado pelo jornalista, pela jornalista dizendo, Angela Pinho, sobre as possíveis saídas dessa polarização. Timothy Power sentencia ainda o seguinte: para a polarização micropolítica não há uma resposta fácil. Já a polarização macropolítica pode ser quebrada por ação inteligente, por parte das elites. No Brasil sempre houve duas instituições que atenuam a polarização na máquina política. A primeira é o presidencialismo de coalizão. Nenhum presidente chega com maioria pré-fabricada, então as pessoas têm que formar a maioria com negociação e coalizações nacionais. A outra instituição que atenua a polarização no Brasil é a governança multinível, municipal, estadual e federal. Muitos países têm apenas 2 níveis
ou 1. Com 3, as coalições, melhor dizendo, e as famílias políticas, às vezes, são incongruentes entre os níveis. Como são incongruentes, né? E é natural que o palanque de um político em um município seja um e em um estado seja outro. Os políticos brasileiros já estão acostumados com essas incongruências e isso ajuda a quebrar a polarização que existe numa eleição presidencial. Os anos de 2002 e 2022 foram sobre decidir o nome do futuro presidente. Mas a formação de governo e a prática de executar políticas públicas despolarizam e Lula é mestre em fazer coalizões imprevisíveis. Ele gosta de recrutar o inimigo para o lado dele. Como disse, será mais difícil em 2023 do que era em 2003, mas também não é impossível. E eu não vejo Lula unindo o Brasil e pacificando o país. Por mais que diga, né, palavras mais amenas, que o seu discurso possa converter pessoas, ele continua com os mesmos erros de sempre, que afastam ainda mais o eleitor reticente ou convicto, opositor, a se afastar de Lula cada vez mais. E saindo do binarismo lulista, não falo somente, é claro, da oposição bolsonarista, mas outros segmentos de oposição ao lulopetismo, como os trabalhistas desenvolvimentistas, por exemplo. E aí, meus caros, a gente precisa dizer, Lula não é a resposta para a saída da crise, porque ele alimenta a crise cada vez mais. E se você gostou deste conteúdo extra, deixe já o seu like, inscreva-se no canal, como eu disse lá no início. E é claro, a gente sempre vai ter um conteúdo extra desde que você, né, curta os nossos conteúdos que nós sempre temos agora a partir, né, do dia 24 até o dia 31 e vamos dar sequência lá também para janeiro. Nós vamos ter então um conteúdo sempre às 18 horas e se você assim quiser, a gente pode lançar na medida do possível um conteúdo extra às 21 horas, mas você precisa estar lá, dá o like lá no conteúdo às 18 horas para que a gente possa ter um conteúdo novo aqui no canal. Combinado?